Bem-vindos a mais um Devaneios. Desta vez aqui com o nosso galã brasileiro Bruno Cabrerizo. Disse bem, Bruno? Bem e muito bem. Aliás, você é um dos poucos que acertou de primeira. Estudou, fala a verdade. Antes de mais aqui um passo ao bem. Calma aí que eu tenho que só mudar meu microfone aqui, ó. Exato. Desculpa. Bruno. Pronto, vamos lá. Como é que é ser tão bonito? É a primeira pergunta, não é? Como é que uma pessoa se sente ao ser demasiado... É porque tu és extremamente bonitão, não é? Quer dizer, sofres muito com isso? Cara, tá me dando mole? Não. Tá me azarando? Não, opá, eu estou bem, sou... Posso saber também, não tem problema. Certo. Não, por acaso gosto de mulheres. Não, estou brincando. E estou bem, eu sei que estás a brincar, eu também, ou não sabemos. Não, eu brinco. Eu tô brincando, se você não tá brincando, o problema é teu. Cara, eu levo isso na... Cara, falar de beleza é muito subjetivo, cara. Entendeu? Não é papozinho clichê, não. Uhum. A beleza é subjetiva. O que é bonito pra você, de repente, não é bonito pra outro. Concordo. Outra. Então, assim, quem me acha bonito, eu agradeço. Ok, boa. Obviamente, agradeço. Mas não faço disso o grande moto da minha vida, entendeu? Não é isso que me move. O que é que te move, então? O que me move é a grande paixão pelos meus filhos. Boa. E pelo meu trabalho. Uhum. É isso. E a gratidão que eu tenho por tudo aquilo que eu já atingi e pela minha saúde. Boa. Sem saúde a gente não vai a lugar nenhum. Nem foi perguntar nada, nem foi preciso perguntar estas coisas, que já estás logo a dizer o que é porreiro, não é? O que é porreiro. Porque tu ia me perguntar isso? Não, eu ia acabar se calhar por perguntar, porque é normal, não é? Nós não nos conhecemos bem, conhecemos-nos no Algarve, não é? No dia do meu aniversário. Foi no teu aniversário? Foi, 19 de julho. Era o teu aniversário? Foi. Pois que foi na inauguração do Motal, não foi? Não foi na inauguração, não. Foi no anterior à inauguração, só para convidados, no fundo, não é? Sim. Aquilo então. Então foi antes. A gente se conheceu no 31 de maio, foi isso. Exatamente. Estavas a confundir. Ok, pronto. Exato. Foi exatamente. Foi tipo 31 de maio. Mas foi no Algarve. Foi no Algarve. E depois voltamos a estar lá outra vez juntos, não é? Sim, novamente. Na época do meu aniversário. Exatamente. Então é isso. Ok, boa. Mas não conheço muito mais de ti. Eras uma pessoa super simpática. Falamos um bocadinho de tudo, até porque ficamos um ao lado do outro nesse jantar, não é? Sim, sentamos na mesma mesa. Exato. Jantamos juntos. E pareceste-me super impecável e quis-te fazer o convite, viste cá. Antes de mais, obrigado. De nada. E eu acho que é sempre um bocadinho aquela pergunta base de, não é? Qual é que é o mote da pessoa que está à minha frente, não é? O que é que o move, não é? E tu acabaste por responder um bocadinho isso. Vou querer que tu aprofundes. Antes de mais, portanto, tu és brasileiro, não é? Não és de certeza francês, até podias ser, mas pelo menos o sotaque parece ser brasileiro. Brasileiríssimo. Carioca, boa. Com muito orgulho. Boa. Quero ir lá. Nunca fui. Ao Rio não. Sério? Ao Rio nunca fui. É uma estupidez. Mas este ano vou. Não é uma estupidez. Assim, Não, é uma estupidez. Eu conheço muitos portugueses, né? Mas agora também não devia ir. Porque agora tenho filhos e mulher. Exatamente. Eu ia até te perguntar sobre isso, mas pronto, como eu não estou te entrevistando. Mas estou a brincar, logicamente. Vou ter que ir lá em trabalho este ano. Pelo menos 2 ou 3 vezes vou ter que ir lá. Leva sua mulher e teu filho. 2. São gêmeos. Tive gêmeos. Agora, há 4 meses, mais ou menos. Peraí, eu fiquei na parte que você... Nossa, peraí. Quando a gente conversou no jantar, você tinha me dito que a tua mulher estava grávida, certo, que ia ter bebê, mas eu não... tu não sabias que era gêmeos? Não. Ou você não falou nada, ou talvez você tenha falado e eu não me lembro. Certo. Mas... Parabéns. Obrigado. Parabéns. É bom que já vai de dose dupla, já tá feito. Já está casal ainda por cima, é perfeito. Perfeito. É igual a mim, eu também tenho um casal. Filhos, qual é que é casal? Casal. Que maravilha. Casal. Uma menina mais velha, 14 anos, e um menino que tem 12, vai fazer 12. Pensas em ter mais filhos ou não? Não, pelo amor de Deus. Não. Chega. Mas tu não estás, ou seja, tu estás solteiro, para estar solteiro é porque se separaste da mãe dos teus filhos. Estou separado já desde 2015. Ok. Temos uma ótima relação, 10 anos. Boa. Temos uma ótima relação, eu e a mãe das crianças, dos meus filhos. Onde é que ela está, já agora? Na Itália. Em Itália? Onde eu ainda resido. A minha base é a Itália. Olha, não fazia ideia. Já são 20 anos, vou fazer 20 anos de Itália agora. E tu falas italiano fluente? Falo fluente, sim. Eu comecei a trabalhar como ator em italiano. Eu fiz a minha formação, eu não sei se você sabe disso, mas eu sou ex-atleta, tá? Eu joguei bola, fui jogador profissional. Então vamos fazer assim, é isso. Vamos fazer assim.
porque eu, ao contrário dos outros podcasts, a malta gosta de fazer muita pesquisa e assim, eu não gosto de pesquisar nada, eu gosto de conhecer. Sim. Imagina, é quase que me jantar fora contigo sozinho, ou beber um copo, e olha, vamos nos conhecer, não é? Bora. E é isso que eu gosto no Devaneios, que é, eu quero te conhecer um bocadinho, e depois, claro, vou aprofundar os temas que eu acho que possam ser mais interessantes, e tu também, logicamente. Claro que sim. Não, assim, Então, para imagina, para quem não te conhece, e não te conhece bem, podes fazer então um bocadinho esse resumo dessa trajetória toda, não é? Que é interessante. eu sou brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Eu comecei a jogar bola com 7 anos de idade. Fiz toda a categoria de base até depois me profissionalizar. Joguei no Japão. Depois voltei para o Brasil. Depois acabei indo para a Itália para jogar bola. Qual foi o clube em Itália? Alessandria. Ok. Isso era que divisão? Era na Série C. Série C, ok. Série C. É como se fosse a segunda divisão, ou seja, a Liga 3 em Portugal. Sim. Agora chama-se Liga 3. Sim. Depois joguei mais 2 anos e parei. Decidi parar ainda cedo porque achei que eu não ia atingir a meta que eu gostaria de ter atingido. E assim, eu tive uma consciência muito grande naquele momento. Não é fácil parar. Eras demasiado bonito para jogar de futebol. Também deixa lá que te diga. Cara, não concordas, ó Magali? Não achas que ele era demasiado bonito para jogar de futebol? Epá. Ué, mas tem um monte de jogador bonito. Mas assim, eu nunca liguei para isso. Tem alguns. Tem vários. Tem vários. Mas eu nunca liguei para isso, sinceramente mesmo. Então, decidi parar quando eu ainda estava bem. Parei de jogar, consciente que eu estava indo atrás de um mercado de trabalho verdadeiro, né? Porque o mundo do futebol é um mundo muito fechado. O mundo do esporte de alto rendimento é muito fechado e muito, muito, muito difícil. A carreira é curta. Certo. E quando eu percebi que eu não ia atingir a meta que eu queria, eu falei, eu vou parar antes, para depois, quando eu tiver uma certa idade, eu não parar sem saber o que fazer da minha vida. Certo. E que é o que acontece a muitas pessoas que eu conheço e que tu de certeza também conheces. Muitos ex-jogadores. Que é aquele jogador que não atingiu o patamar que queria, não conseguiu ter uma parte financeira estável, porque sempre acreditou, mas não conseguiu. E depois a vida torna-se frustrante, não é? Porque não está financeiramente bem, não preparou nada, ou seja, que trabalho é que ele tem a seguir? Nunca vai ter um trabalho, dificilmente vai ter um trabalho a trabalhar para outros que lhe pague bem. Porque a vida do atleta de alto rendimento que atinge um alto nível, onde ele pode ganhar muito bem durante o período de carreira que ele tem ativo, e quando ele para, ele pode viver de renda, se ele, obviamente, fez uma boa gestão, se chega a 2% do total de jogadores. Estou falando de jogadores de futebol, tá? Certo, que é o esporte onde eu cresci e me formei como homem, como pessoa, além de atleta. Então são poucos. A realidade, a maioria são operários da bola, como eu costumo dizer, e que quando terminam de jogar tem que trabalhar, né? E que não é garantia de sucesso. E que não é garantia de sucesso e trabalhos muito mais pesados do que correr atrás de uma bola. Então eu pensei nisso enquanto eu estava na Itália. No último ano meu, antes de parar, eu falei, cara, é melhor eu parar agora. Antes de depois, lá na frente, ficar muito mais frustrado do que eu vou ficar agora. Fiquei frustrado, não foi fácil. Você larga um sonho de criança. Eu comecei a jogar bola com 7 anos. Certo. E parei com 25, se eu não me engano. E fiquei um ano parado, fazendo vários trabalhos. Não voltei para o Brasil. Continuei na Itália, em Milão, onde eu moro até hoje, já faz 20 anos. Fiz vários trabalhos, trabalhei como garçom, trabalhei como motorista de hotel, trabalhei em discoteca, enfim. Tudo o que dava, não é? Exato. Até que eu falei, eu vou correr atrás de um sonho que eu sempre tive, eu sempre quis fazer teatro. Ok. Quando eu jogava bola ainda, eu tinha curiosidade de fazer teatro. Eu tinha isso, eu não sabia por quê, mas eu tinha. E depois de um ano parado, eu falei, eu vou fazer. E decidi me inscrever, fui fazer o curso de teatro, sempre na Itália. E pronto, e aí comecei a fazer teatro e trabalhando por fora para pagar as minhas coisas, pagar o curso, etc. Fiz a minha formação, 3 anos de curso. Comecei a trabalhar lá na Itália ainda, fiz as minhas primeiras participações. Comecei a trabalhar como apresentador também. Boa. Sempre na Itália, em italiano, claro. E as coisas foram acontecendo. Por quê? Mas isso com que idade? Acabaste o curso com que idade? Eu comecei a estudar com 26, 7.
teatro. Ou seja, acabas ali o curso mais ou menos quase nos 30, então. Quase nos 30. Quando minha filha nasceu, eu tinha 31. Eu já tava me formando no teatro. Mas já trabalhava como ator. Já estava começando a trabalhar, fazendo as primeiras participações. Já tinha feito programa como apresentador. E as coisas foram acontecendo porque era para ser assim. Foi uma decisão difícil, não foi fácil. No início, quando eu parei. Fiquei 2 anos sem assistir um jogo de futebol. A sério? Ficaste assim tão frustrado e tão triste, no fundo, não é? É. E eu percebo. Desde os 7 anos a sonhar com isso e depois teres essa quebra, ainda por cima decidida por ti, não é? Nem sequer foi... E consciente. Consciente, sim. Consciente, né? Foi uma decisão difícil, mas acertada. É preciso ter muita coragem para tomar uma decisão destas. Sim. Pensei no futuro. Sabes o que é que me faz lembrar isso? Faz-me lembrar uma namorada que eu tive, que acabei com ela, a gostar dela, mas ela tinha uma atitude perante a vida, não fazia nada, em que eu não gostava que ela fosse assim, e disse, mesmo a gostar dela, eu sei que isto não vai ter futuro. Ou seja, eu sabia que aquilo não ia, sei lá, não ia ter futuro. Então preferi acabar, mesmo a gostar. Te custou? Custou-me, logicamente. É uma analogia um bocado estúpida, mas acho que dá para perceber, não é? Que é do género, isto custou-te. Sim. Tu querias continuar, mas foste frio, não é? Foste frio no fundo. Fui, raciocinei, percebi, entendi. Você tem que admitir para você mesmo que ok, para agora, é melhor. Você não atingiu a tua meta, acontece. Mas foi bom. Foi a minha primeira paixão, esporte, né? E hoje eu vivo, graças a Deus, e aí que vem a minha gratidão, que é o meu mote, que é agradecer a tudo que eu tenho, que eu atingi. Em tão pouco tempo de carreira, precisa dizer isso também, e é a minha segunda paixão, mas equiparo junto com o futebol. Porque eu não vejo nenhuma diferença, na verdade são quase 2 vidas que eu vivi. Ok. Né? Só que a mesma paixão que eu tinha pelo futebol, eu tenho pela arte. Né? E fui descobrir isso. É interessante porque não é tão comum assim, não é? Mas é engraçado que não é... Elas parecem ser muito diferentes. O mundo do esporte, principalmente o mundo do futebol e o mundo da arte, parece ser diferente. Mas são muito parecidos. Muito parecidos. Queres dar alguns exemplos? Concorrência. Verdade. Ok? Concorrência feroz. A quantidade de pessoas querendo passar a perna em você. Certo. Querendo foder a tua vida. Em poucas palavras. Certo. Ok? Os egos que você tem que gerir. Né? O teu próprio ego que você tem que gerir, porque todos nós temos um ego, certo? E claro, as emoções, tem as coisas boas também. Né? Você está num estádio com pessoas, com a torcida. Aquilo é uma energia, um estado puro, que só quem já entrou num estádio e sentiu aquilo sabe o que eu estou dizendo. Aquilo é uma emoção única. E a emoção dos palcos também é única. Então tem muita coisa parecida, entendeu? A grande diferença é que no mundo das artes você pode trabalhar até morrer. Entende? Temos o exemplo do Rui de Carvalho, não é? Tem 92 anos, não estou em erro. 97. 97? Ai, faz meu 90, Deus. olha, para não dizer, eu acabei de almoçar com ele. A sério? Eu estava almoçando com ele hoje agora. Mesmo? Antes de vir para cá. E é impressionante, não é? E o Sr. Rui é uma força da natureza. Pois. Tem 97 anos, faz 98 agora, no início de março. E é uma força da natureza. E eu falei para ele hoje, eu quero chegar na sua idade lúcido e trabalhando como o senhor. Isso é um exemplo claro. É inacreditável. É inacreditável. E é uma pessoa incrível. Pois, senso de humor que é... Todos os meus amigos atores me dizem isso, que privam com ele, ou porque já trabalharam com ele, ou que trabalham com ele, me dizem, é um senhor... É impressionante, meu. Sim. E já nem vou pela parte de ser uma pessoa impressionante, muito culta, muito inteligente e ser muito bom ator. Já não vou por aí. Só o facto de com 97 anos ainda estar a trabalhar, ter essa lucidez toda, ainda ser essa pessoa, ele está em turnê. Tá? Pois, só para você ter uma ideia. É porque eu estou aqui agora falando contigo porque eu estou em cartaz com a peça, com a peça Orgasmos, a comédia. Certo. Já vou aí também. Estou em digressão. O Sr. Rui também está em digressão. Não com uma peça, com 2 peças. Só para você entender, tá? Incrível. Mas pronto. Então a arte te proporciona isso. Então
Eu hoje vivo essa minha segunda vida com o mesmo amor que eu vivi com o futebol e sou muito grato por poder viver, né, da arte, que também não é fácil. Não Não é. é fácil. Não é nada fácil. Eu tenho muitos colegas, atores, apresentadores, bons, que estão ali sempre na peleja, correndo atrás, como eu corro atrás também. Porém, não é fácil. Sabes qual é que eu acho? Eu acho que a diferença entre, por exemplo, o futebol e neste caso, um ator, é que um ator, mesmo que esteja lá em cima, não é garantido que tenha sempre trabalho em certo espaço de tempo. É óbvio que também tem a benesse que pode trabalhar para o resto da vida, não é? Sim. Enquanto no futebol, tu quando estás lá em cima, tu tens um contrato, recebes do contrato, quer jogues mal, bem, não interessa, recebes, não é? E o ator ali, eu tenho muitos amigos atores, que são pessoas que fazem isto há 15, 20 anos, e depois às vezes estão 1 ano e meio e não cai nada. Sim, são períodos E é períodos que são tramados, não é? São períodos de entre-safra, como a gente costuma dizer. Difícil você colar um trabalho no outro. As datas têm que casar, tem que se alinharem. Não é fácil, porque depende de várias coisas, de datas principalmente, de produções, etc. Esses períodos são complicados, né? Nem todos os atores conseguem alinhar vários trabalhos um atrás do outro. E então a gente tem que se virar, fazer um pouco de tudo, e eu cada vez mais entendo que nós atores temos que ser polivalentes, né? Fazer um pouco de tudo. Eu, por exemplo, eu adoro apresentar, eu adoro comunicar. Sim, mesmo o vídeo que vais gravar entretanto, não é? Não é? À beira do Estádio do Dragão, que é um tipo de conteúdo que tu gostas de fazer, não é? Sim, porque une duas paixões, que é o futebol. Eu estou ao redor dos estádios, certo, entrevistando agora pessoas. Faz sentido. Agora para mim já faz sentido, certo. Sobre algo que eu domino. Eu não falo só sobre futebol, é claro que quando você está ao redor do estádio surgem várias perguntas, várias respostas, várias brincadeiras. Certo. E aí eu vou atrás das pessoas e vou dando corda para isso ou para aquilo. Então eu consigo unir o lado comunicador, né? Eu estou em atividade, eu estou me exercitando, porque tudo passa pelo exercício, né? E ao redor do estádio, que é um ambiente que eu cresci, que eu já estive lá dentro, primeira pessoa, correndo atrás de uma bola. Certo. Então eu entendo, se você quiser falar sobre futebol, a gente fala sobre futebol. Mas se você quiser falar sobre outras coisas, eu vou atrás de você brincando e conversando, falando sério, enfim, ou o que quer que seja, para mostrar o meu lado comunicador. E como é que tu, ou seja, portanto, começas a tua carreira em Itália e depois de Itália vais para o Brasil ou vais para Portugal diretamente? Eu fiz o caminho inverso, na verdade eu comecei na Itália. Certo. Vim para Portugal em 2015. Ok. Mas como é que surgiu o primeiro trabalho em Portugal? Eu tava trabalhando já na Itália e eu mandei material para minha agência daqui de Portugal, que é a minha agência até hoje. Ou seja, arranjaste, tu é que te mexeste, não é? Ou seja, quero arranjar uma agência em Portugal. É porque eles estiveram lá em Milão, onde eu moro, e a agência que eu estou, ela é uma agência de atores e modelos. E eles estavam, e eu na época eu estava trabalhando com modelo para ganhar o meu dinheiro, para pagar meus cursos, etc. E a agência de moda minha lá em Milão falou, olha, tem uma agência portuguesa que está aqui, eles trabalham com atores, você quer vir conhecê-los? Como é que se chama a agência? Carácter. É Caráter. E eu já é antiga, já tem... Sim. É das melhores portuguesas, se não estou em erro, não é? Boa agência, ela é uma boa agência do Lido, Palma e do Ari. E eu fui lá, conheci a pessoa na época, que era a Carla, que era uma booker que estava fazendo scouting e que já não trabalha, inclusive, na agência. Mandei o material para ela, o material veio para Portugal, ficou 1 ano parado, que entretanto mudaram a pessoa que tomava conta dos atores, etc. Quando o meu agente de agora, que é o Enio Rodrigues, que cuida da parte de atores da agência, assumiu, coincidentemente... Esse nome não é estranho. De repente você conhece. Enio Rodrigues. Ele, quando assumiu, pintou um teste na época para o papel na novela Única Mulher. Um papel de um brasileiro. Então ele chama de coincidência, mas não existe coincidência. Não, claro. Os astros conspiram a teu favor. Como tem que ser, como vocês dizem, o que tem que ser tem muita força, não é assim que vocês falam?
Não sei, mas sim, vou dizer que sim. Vou dizer que sim. Então, surgiu esse papel, esse teste, ele me ligou, se apresentou, falou, olha, eu assumi agora a parte de atores, eu posso apresentar o teu material que está aqui já há um ano parado? Eu falei, claro, pode. Por favor. E fiz o teste e peguei o papel. Boa. 2015 e o resto é história. Então, já são 10 anos que eu vou e volto. Mas estás há 10 anos a trabalhar Portugal, Itália e Brasil. E Brasil surgiu em 2017. Boa. Entendeu? Que engraçado. Ou seja, começas com Itália, depois Portugal, depois é que vais para o teu país mesmo. Meu país eu comecei a trabalhar em 2017. E ainda tens feito coisas lá? A última coisa que eu fiz foi uma série para Netflix chamada B.O. Ok. Com o protagonista é o Leandro Hassum, que é um ator, comediante. E foi em 2022, né, no audiovisual. Ok. 2021 foi minha última novela na Globo. Ok. Quanto Mais Vida Melhor, se chamava. Em 2022 eu fiz uma série para Netflix Brasil. E foi meu último trabalho como ator lá. Fiz agora, em 2023, o ano retrasado agora, a gente está em 2025, a dança, chama Dança dos Famosos, né? Como nós temos em Portugal, não? Acho que ainda existe isso, Aqui né? é a Dança com as Estrelas, né? Lá ele chama Dança dos Famosos, que é um quadro dentro do programa do Luciano Huck, que é o Domingão com Huck. Este programa tem o apoio da solverde.pt. Muito obrigado por estarem desse lado. Podem ir ao link que está na descrição se quiserem ter 50 free spins à Borliu no primeiro depósito com o meu código PAIVA. A minha base permanece em Milão e quando eu tenho trabalho eu vou picando entre Portugal e Brasil. Portanto, ainda continuas a fazer este trio, ou seja, Portugal, Itália e Brasil. Portugal, Itália e Brasil. E no meio disto tudo, a tua ex-mulher está em Itália. Sim. Os teus filhos são bilíngues, não é? Os meus filhos são bilíngues, sim. Portanto, nasceram na Itália, são italianos, falam, né? De nascimento. Ou seja, eles falam português, mas são brasileiros e italianos, no fundo. Sim. Tu Falam és português brasileiro. Falam português do Brasil e italiano fluente. Sim. Os meus filhos também vão ser bilíngues, é engraçado. Só que é Alemanha e Portugal. A minha mulher é de Munique. Daqui a uns dias já estamos, quando este podcast sair, já vamos estar aqui todos juntos. E ela fala alemão. Ela fala alemão fluente. Fala português fluente também. Fala com as crianças em alemão. Ela vai falar com as crianças em alemão e eu em português. Porque é muito importante desde pequeno. Como é que tu fizeste já agora? Quero saber. Eu comecei a falar com eles em português desde que nasceram. Ok. E a tua mulher na altura? Não teve problema nenhum. Falava italiano? Não, ela é italiana. Certo, mas ela não sabe falar português. Ela entende o português, ela fala, ela se vira. Ou seja, ela falava sempre em italiano e tu sempre em português. Sempre. Pronto, é o que nós vamos fazer. Ela vai falar em alemão e eu em português. O grande problema aqui é que tu percebes italiano. Eu não vou perceber nada do que eles vão falar. Exatamente. Vão me insultar muitas vezes e eu não vou saber. Pode ser que sim. E se você tentar mas falar... é porreiro. É bom eles terem logo duas línguas, é logo maravilhoso. E depois quero que falem um inglês fluente também. Quero que seja numa escola que tenha um inglês fluente, porque assim, começar logo a tua vida com 3 línguas... Já está, não uma marcha à frente. É isso, são 20% à frente de toda a gente. Muito. Não é? Esta é a realidade. Sim. E tu consegues, como é que é o facto de estás a andar sempre aos pulos, não é? Acabas por estar um bocadinho longe dos teus filhos, isso não te custa um bocado? Custa. Ficar longe dos filhos para mim é a única coisa que me pesa. Esse vai e vem que eu faço constante, não vou negar, cansa. Ficar pegando avião toda hora, cansa. Mas a única coisa que me custa é realmente a distância. Isso não tem como acostumar. Não tem hábito para isso. Você deixa ali de lado... Tem sempre um sentimento de culpa constante. Certo. Mas o que alivia isso para mim é o fato que eu sei que eu estou fazendo isso para o futuro deles. Eu estou trabalhando. Eu, por exemplo, eu poderia tranquilamente, nas entre-safras, né, morar em Portugal. Mas eu não consigo estar em Portugal sem estar trabalhando. Por quê? Porque o meu sentido... Meu senso de dever como pai, claro, se eu não estou trabalhando, tenho que estar em casa com os bebés. Com os bebés não, né? Já não são bebés. Um é adolescente, o outro é pré-adolescente, mas eu tenho que ajudar a mãe. Ela não fez não fizemos sozinho, então fizemos juntos e
E quando eu tô longe porque eu estou trabalhando. E é isso que me conforta. Quando eu estou perto, quando eu estou sem trabalho, eu tenho que estar perto para poder ajudar. Porque E o facto de teres uma boa relação com a tua ex-mulher ajuda muito, não é? Com certeza. Sim. Senão Eles seria um pouco mais estão com complicado. que idade? A mais velha fez 14 e o... Já é mesmo uma teenager. Já. Ela vai entrar naquela idade. Já entrou. Já entrou? Já. Já está a dar trabalho? Já. Eu nem quero imaginar quando a minha filha entrar nessas idades. Ai, meu E Deus. os dois vão chegar ao mesmo tempo, né? Então... Pois é, meu. Pois é. Meu. E o pequeno tá com 11,5, vai fazer 12. Ok, boa. Tá na... Mas elas crescem um bocadinho mais rápido do que eles, não é? São mais maduras, mais cedo. Sim, as meninas... As meninas, normalmente, pelo menos essa é a ideia que eu tenho. As meninas estão à frente, cara. As meninas estão muito à frente, desde sempre. As mulheres estão muito à frente dos meninos. Aliás, costuma-se dizer que o homem só deixa de ser uma criança aos 50. É um bocado por aí também. Talvez um pouco antes, depende de cada um. Mas assim, no geral, as mulheres estão muito à frente dos homens, desde pequenas. Eu vejo pela minha filha. Enfim, faz parte. Amadurecem mais rapidamente, são muito mais espertas desde sempre, muito mais à frente. E pronto. Mas é todos os níveis, é físico, é psicológico, mesmo a nível físico a mulher cresce muito mais rapidamente do que os miúdos. Sim, não é? Desenvolvimento tudo, físico da mulher. Tudo. Ela com 14, 15 anos tem meninas adolescentes que já tem corpo de mulher. Exatamente, é isso. Então, e não é só o corpo, é a cabeça também. Então, não é por acaso que geralmente as mulheres quando começam a namorar já com rapazes mais velhos, porque não conseguem ter uma não conseguem estar com um miúdo da mesma idade, porque o miúdo ainda não amadureceu. É isso, ainda é muito criança, exatamente. Normal, acho que é natural isso. Também acho que sim. Ok, e depois, então, pronto, agora estás aqui neste trio, acabas por estar quanto tempo de média? Não quer dizer, não existe uma média, logicamente, mas, ou seja, passas mais tempo em Itália ou em Portugal? Depende do ano, não é? Deve haver anos que se calhar passas muito tempo em Portugal. Eu fiquei agora, quando é que foi? Em 2023, que eu fui fazer a Dança dos Famosos no Brasil, que foi o período que eu fiquei mais tempo sem ver meus filhos. Fiquei 4 meses e alguns dias. Custou porque também passagem cara e fazendo o programa todo final de semana, não tinha como eu vir para cá para passar 2, 3 dias, seria uma loucura. Sim, pois são voos grandes, não é? Caros e grandes para ter que vir aqui 2 dias. Com fuso horário, então assim, cansativo, tudo. etc. Então, fiquei 4 meses, me custou bastante. Então assim, depende do projeto. Né? Quando eu estou trabalhando em Portugal é mais fácil, porque são 2 horas e meia de voo daqui para Milão. Certo. Então eu consigo às vezes gerir. Eu já fui numa sexta para voltar no domingo. É cansativo? Para Milão? É. Sim, mas eu faço isso para Munique. Mas dá para fazer. Mas não é assim tão cansativo. São 2 horas e meia, é como se fosse de carro Porto-Lisboa. Se você começa a fazer isso todo final de semana... isso sim, isso é cansativo, logicamente. Mas uma vez por mês dá para fazer. Dá. Mas assim, gerindo com a produção do projeto, uma novela, por exemplo, eu consigo pedir para o produtor... Vais começar agora uma? Não, eu estou só aguardando. Estás a supor, ok. Estou supondo, mas também estou aguardando respostas. Mas enfim, você consegue gerir com o produtor, chefe. Né? Por exemplo, preciso de uma data aqui. Se você não é o protagonista do projeto, que tem que gravar todos os dias, certo, você consegue ali, se o produtor agilizar um bocadinho. Exato. E no teatro agora, por exemplo, que eu fiquei 3 meses em cartaz, de outubro a dezembro, em Lisboa com a peça, de quinta a domingo. Então eu tinha segunda, terça e quarta para poder dar um pulo. Então eu estava indo uma vez por mês. Certo. Eu via as crianças, me organizava antes e pronto, dá para gerir. Ou seja, não é o ideal, mas é melhor do que não ver uma vez por mês, não é? Não, mas assim, é melhor do que não ver e principalmente eu estou trabalhando, né? Sim, é isso. Eu estou a falar disto porque, por exemplo, eu já tive pessoas, logicamente, que eu também não ligo a isso. Por exemplo, de lançar um vídeo e dizer, um story, dizer finalmente vou estar com os meus bebés porque eles estão na Alemanha neste momento. Ou seja, estes primeiros 3 meses tiveram que ficar lá, papeladas, etc. Depois as coisas demoram, ou seja, só agora é que eu vou poder ir buscá-los. Na verdade, não vou buscá-los, salvo seja, quer dizer, vou ajudar a trazê-los, porque são 2, malas, bebés, quer dizer. É muita coisa, ela vai viver para cá, os bebés também, portanto
Portanto, vou lá para depois podermos trazer a tralha toda, os bebés e virmos finalmente viver para Portugal. E pá, eu disse, pá, estou muito contente, finalmente vou ter os meus bebés comigo, pá, a viver a 100%, não é? E o pessoal, pá, és um merdas, como é que deixas os teus filhos ali, e não sei o quê, o dinheiro não é mais importante. Dizer, pá, primeiro não tem nada a ver com a minha vida, começa logo por aí, não é? Agora, eu estou a trabalhar... Mas tu responde essas pessoas? Não, eu não respondo, mas o que eu estou a dizer é, estou-te a responder a ti... Não, sim, eu estou perguntando, achei que você tivesse vezes... respondido isso. Não, tem mais do que fazer agora. Exato. Que é exatamente aquilo que tu estás a fazer, é pá, eu vou 1 ou 2 vezes por mês para estar com eles, que me custa-me para caraças, não é? Mas, opá, também sei que eles agora vêm, já vai ficar de vez cá e está tudo bem. Sim. Opá, mas eu estou a trabalhar para o futuro deles, não é? Eu já não trabalho para mim, neste momento já passou a ser para eles, portanto, pá, custa, gostava de ter mais tempo com eles, gostava, mas também daqui a uma semana já vou estar a full time com eles, e mesmo assim, pá, vou estar a trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, que normalmente é sempre isto, das 8 da manhã às 8 da noite eu não estou disponível, e depois... Na hora do almoço, se conseguir, ou então à noite quando... Não, pá, chega a casa à noite, ajudo, não tiver que ajudar, opá, e fim de semana tenho que guardá-los para eles, não é? Vai ter que ser, pronto. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, para o futuro deles, então assim, e eu costumo ver sempre o copo meio cheio, né? Uhum. Imagina se não tivesse trabalho, primeira coisa. Uhum. Imagina se não tivesse saúde. E aí voltamos ao assunto de antes, né? A gratidão por estar com saúde. Exatamente. A gente não com saúde, com filhos que tu amas, não é? Com todo mundo bem apoio... e saúde. Isso não tem preço. Uhum. Ah, custa, tá longe? Claro que custa. É um peso para mim? É um peso para mim. É um peso para você? Claro que é um peso para você. Mas você imagina se não tivesse saúde. Imagina se não tivesse trabalho. Aí sim é que era um problema. Era, porque não adiantava nada, estás com os teus filhos e estás com a tua cabeça na merda, deprimido, todo fodido. E depois, ainda era pior. E depois, claro, depois cada um gera a própria vida, faz o que acha melhor para si, para os próprios, né, caros, né, para a família, filhos, etc. Tem gente que, obviamente, prefere fazer a vida de playboy e pronto, e cagar para os filhos, cagar para a família, foda-se, manda o dinheiro, acabou. Não é o meu caso. Nem o meu. E não é o teu. E acho horrível a quem o faz. Mas pronto, mas também cada um faz o que é da própria vida, não é o meu problema. Sim, mas não deixa. Cada um faz o que é da própria vida, mas não deixam de ser uns merdas. É a realidade. Uma pessoa que abandona os próprios filhos e que não quer saber, pá, não pode ser uma boa pessoa. Sim, eu concordo. A não ser que seja um caso muito extremo que eu nem me estou a lembrar agora. Mas quer dizer, uma pessoa que abandona os filhos, que não quer saber, nem digo abandona, mas que nem quer saber, que não tem pelo menos esse peso na consciência de, pá, eu estou a falhar com os meus filhos. Eu não consigo entender. Não consigo entender, não é? É estranho. Sim, não, mas também, pronto. Não é um problema meu. Exato. O problema nosso é continuar trabalhando, tendo saúde, para poder dar um futuro melhor. Uhum. E pegando nessa tua, pronto, tu disseste logo de início, é pá, sou grato pelo que tenho, ou seja, percebe-se que estás agradecido por teres, é uma coisa que eu digo, por exemplo, todos os dias à noite antes de dormir, que é a gratidão, obrigado por tudo, e depois vou dormir, não é? Às vezes lá digo uma coisa ou outra lá para o meu falecido pai e tal, pá, pronto, aquelas coisas que todos nós temos, não sei se tens assim alguma rotina antes de dormir, que gostasses de partilhar. Não tenho rotina, não. Geralmente, não tenho uma rotina. Não falas com Deus, não falas, sei lá, não agradeces, ou seja, simplesmente vais para a cama, cabeça na almofada e pumba. Não tenho uma rotina, não tenho uma coisa assim. Nem um cremezinho, nem a rotina de um creme? Eu sou péssimo com isso. Minha pele é super maltratada. Aliás, até melhorei um pouquinho. Depois que eu comecei a surfar, eu passei a usar mais protetor solar. Certo. Pronto. Mas assim, não tenho. Não tenho, assim, sou muito grato, sempre, porque o ser humano é engraçado, né? O ser humano acostuma com as coisas que tem. Certo. Quando ele não tem, ele quer ter. Aí quando ele atinge um lugar, e aquilo se torna rotina, ele esquece que ao redor dele tem tantos outros querendo atingir aquele lugar. Não estou dizendo que querem roubar o teu lugar, mas querem atingir o mesmo, aquele lugar. Então, quem já está lá acaba dando tudo por certo, porque já tem aquilo pelo trabalho, pelo fruto do próprio trabalho, mas acaba acostumando com aquilo. E começa às vezes a reclamar da vida. Eu não reclamo de porra nenhuma, cara. Às vezes eu tô no set, porque a gente espera muito.
És pago para esperar, na A verdade. gente é pago, a gente costuma dizer que o melhor ator é aquele que espera melhor. Yeah. Porque a gente espera muito. Porque Faz parte assim, da profissão. troca de set, luz e câmera e etc, etc, etc. E às vezes tem que gravar em condições climáticas externas, com frio e com chuva. E, cara, eu não reclamo de porra nenhuma. Eu fico assim, às vezes eu vejo colegas reclamando. São colegas que estão de barriga cheia, porque já acostumaram com aquele lugar. E aí eu paro para pensar como eu atingi esse lugar já com uma certa idade. Uhum. Né? Eu comecei a fazer teatro já com uma certa idade, eu já com uma certa maturidade. Então, para mim, eu já passei dessa fase, sabe, de achar que eu cheguei, agora eu sou absoluto. E, sabe, a pessoa fica meio ludibriada por aquilo que atingiu, achando que aquilo nunca vai acabar. Sabe? Sabe aquilo que você falou sobre o jogador ter um contrato? Uhum. Vou tocar nesse assunto. Força. O jogador tem um contrato, certo? Ganhando ou perdendo, ele vai ganhar o mesmo durante aquele X de contrato, mas ele tem que ter rendimento. Certo? Uhum. E o ator é igual. Ele tem que se manter com rendimento. Por mais que ele já tenha atingido o lugar, ele tem que manter um alto rendimento para poder continuar naquele lugar. Só que o contrato é mais curto, não é? Porque uma novela, por exemplo, se calhar precisam de ti 6 meses. Sim, mas tem atores, tem atores, colegas de trabalho que às vezes reclamam, tendo contrato de exclusividade, por exemplo. Certo. Estão sempre trabalhando, mas esquecem que o coleguinha está lá Ao lado ao lado, e não sabe como é que vai ser o dia ralando a a seguir. bunda para conseguir pagar a conta de água e de luz. Certo. E eu lembro disso tudo, porque eu ralei a bunda para chegar onde eu cheguei. E eu não esqueço do meu passado. Mas porque eu já atingi isso com uma certa maturidade. Eu já cometi erros quando eu jogava bola. Eu fui atleta. Erros que eu já não cometo agora como ator. Né? Principalmente esses erros de como ingratidão, como ficar reclamando de coisas que não tem que reclamar. Sabes que é engraçado falares da parte do não reclamar, porque eu sempre fui uma pessoa que tendencialmente, eu acho que sou eu e todos os portugueses, na verdade. Nós, pelo menos, pá, digam-me nos comentários se eu estou errado, mas eu acho que o português tem tendencialmente um problema que é de reclamar para tudo. E pá, eu não sei se estou certo ou não, mas também me dizem nos comentários se acham que eu tenho razão ou não. E eu comecei-me a perceber disso, que Tiago, às vezes não é só para exterior, para mim próprio, porra, não sei o que, agora tenho que isto, sabes? E na verdade, se nós partimos do princípio que o mundo e que nós somos energia, isto é feito tudo de energia e de ondas energéticas, se nós estamos a reclamar, uma reclamação, como diz a palavra, é algo que é negativo. Portanto, nós estamos a propagar algo que é negativo. E, portanto, se nós estamos a dar algo negativo e a passar algo negativo para o universo, não vamos receber nada de positivo com isso. Portanto, pelo contrário, não é? Eu concordo com isso. E por isso, aquilo que eu pensei na altura foi, vais parar de reclamar, vais ter mais gratidão pelo que tens, porque nós às vezes esquecemos, não é, de onde é que viemos, do que é que tínhamos e do que é que temos, e do que é que éramos e do que é que somos. O ser humano é assim, cara. O ser humano é assim. E eu não estou falando que eu nunca reclamei na minha vida, não é isso. Mas eu aprendi que se eu fico reclamando, eu tô emanando energia negativa. E tô reclamando de barriga cheia. Olha onde eu tô. Olha o que eu tenho, olha o que eu já atingi. Eu tenho saúde, eu tenho trabalho, eu vivo do meu trabalho. Claro que quando você decide ser artista, você assina um contrato com a insegurança. É verdade. E não tem o que fazer. Você não quer ter insegurança? E quase um contrato de exclusividade com ansiedade também. Cara, é o que é. O que mesmo. é. Não é quer que ser isso. ator é tipo quase que assinar o contrato de exclusividade
com um canal, não sei se assinas, mas com ansiedade, opá, Ansiedade e é insegurança. 90%. É, ansiedade e insegurança. Estás a assinar o contrato. Não quer. Então, cara, larga isso. É. Larga isso e vai ser Outra coisa? Um empregado onde você vai entrar às 9 e vai ser às 18. E tá tudo bem. Certo? Certo? Agora, eu acho que realmente quando a gente pensa positivo e emana energia positiva, ajuda. Né? O universo conspira a teu favor. Tu acreditas em Deus? Há alguma coisa que ou seja, tu a fazer esta pergunta, estou a ser muito direto, porque normalmente o brasileiro é muito cristão no geral, não quer dizer que tu sejas, até podes ser muçulmano, logicamente. Sim, não. Mas tu acreditas em Deus? Acreditas, és cristão? Eu sou católico. Cristão não, assim, sim. Eu me considero católico. Católico. Eu não praticante. Ok. Eu cresci numa escola católica, onde eu estudei a religião católica. Eu fiz a primeira comunhão, mas eu não frequentei a igreja desde pequeno. Certo. Né? Após a minha primeira comunhão, enfim, meus pais, claro, porque os meus pais não frequentavam, então eu aprendi assim. Eu respeito todas as religiões. Quando eu preciso conversar com Deus, não sei se Deus é o que dizem que é, não é? É alguém, é algo, se é uma luz, não sei. Eu acredito em algo acima da gente. E quando eu preciso conversar, eu rezo Ave Maria e Pai Nosso. Porque eu aprendi assim. Então eu me considero católico, não praticante. Mas não praticante porquê? Acabaste de dizer que rezas uma... Porque eu não frequento a igreja, porque eu não vou à missa, mas é mais por aí. Mas entende? eu aí não concordo, Bruno, porque repara, não praticante, eu posso dizer que sou católico não praticante, porque acredito, olha, aí estamos, é igual a ti, acredito que existe algo superior, não sei o que é, mas sei que existe, acredito que há algo superior a nós, mas não sou praticante porque não rezo uma Ave Maria, um Pão Nosso de cada dia, não é? Como diz o outro. E portanto, para mim isso é ser não praticante. Ou seja, o não praticante não quer dizer que seja ir à igreja. Tu podes rezar onde tu quiseres. Eu acho que não tens que ir à igreja. Não. É? É um ponto de vista. Eu entendo e respeito. Eu respeito o teu ponto de vista. Porque se tu te diriges a Deus... e se tu rezas, é porque então és praticante, estás a praticar. Sim, nesse caso, vendo por esse prisma, sim. O que eu quero dizer é que eu não sou o não és assíduo nas igrejas, pronto. Não, porque apesar de eu respeitar todas as religiões, eu não acredito nas instituições. Eu acredito na fé. Certo. Eu acredito em algo superior. Eu não acredito nas instituições. E paro por aqui. Certo. Eu adoro ir em igreja. Adoro entrar numa igreja vazia, com fiéis ou não, e ficar ali, vendo, adoro aquela paz. Aquilo me traz paz. Quando eu preciso ficar quieto. Eu adoro ir, por exemplo, templo budista. Entende? Eu respeito todas as religiões. Eu já fui em terreiro de candomblé. Mas, por exemplo, é engraçado que eu acho que uma igreja é um espaço tudo menos acolhedor. Acha? Eu considero uma igreja mais assustadora do que acolhedora. Eu sou muito apaixonado. Mas eu também gostava que me dissessem isso nos comentários, porque eu considero uma igreja assustador. Eu não sei se para ti lá está o contrário. Tu dizes que gostas daquela paz e não sei o quê. Eu entro numa igreja e é kind of assustador mesmo. Eu entendo. Então, o que eu estava dizendo era que eu tenho... Eu gosto de ver a arte, a arquitetura, isso o que sim. tem dentro. Claro, aquilo me fascina. Entende? Não, isso sim, eu entendo como a igreja, a história que tem por trás, logicamente a parte da arquitetura, se era daquela altura ou da outra, os próprios quadros, né, as próprias esculturas, depois os ouros e os banhos a ouro. Sim, as várias histórias, as vitrines que tem ali, pintadas, enfim, os tetos pintados, isso é fantástico, sem dúvida. Agora, como espaço em si, eu se quisesse, por exemplo, falar com Deus, eu preferia falar, por exemplo,
numa praia, no meio da natureza, do que propriamente numa igreja, entende? Sim, mas quando eu digo isso, é o que eu gosto de ir para. Às vezes eu entro em igrejas, às vezes quando eu preciso ficar quieto e em silêncio e tudo, porque me traz paz. Você é outra, né? Te traz outra coisa, né? Isso é engraçado. Engraçado no sentido que em você desperta outra coisa e tá tudo bem. Agora, eu também não necessariamente preciso ir à igreja para conversar com Deus. Eu posso ir para a praia, eu posso ir em casa, eu posso estar aqui agora e ir ao banheiro e conversar com Deus no banheiro, por exemplo. Sei lá, estou dando um exemplo qualquer. Claro. Então, pode assim, ser a qualquer hora do dia, no sítio onde estiveres, exatamente. É a tua fé. E recorres muito a isso? Eu depende. Em momentos, sim. Tem momentos que sim. Eu, por exemplo, quando eu vou voar, isso é uma coisa engraçada. Você se tornou pai tem o quê? 4 meses, não é isso? 3 meses e tal. 3 meses. Sim. Depois que eu virei pai, eu passei a ter medo de voar. Sério? Assim. Geralmente eu entro no avião, eu durmo muito pouco antes de pegar um voo para poder dormir no avião. Porque eu não gosto de tomar remédio, essas coisas para dormir. Então, para ficar meio grog. Para não perderes tempo. Aliás, para ficares cansado para dormir no avião. Para não ficar me preocupando durante o voo. Certo. Então, eu antes de voar, eu rezo. E quando o avião aterriza, eu faço o sinal da cruz e agradeço. Isso é mas já pensaste que nós somos... Isto é muito engraçado. É porque por acaso aquilo que eu ia dizer, tu foste mesmo lá na mus, que é, eu por acaso não tenho o hábito de me dirigir muito a Deus, até porque ainda estou aqui muito na descoberta, ainda vou querer descobrir um bocadinho mais qual é que é a minha fé. Lá está, foi aquilo que eu te disse, não consigo ainda falar muito sobre isto, estou numa descoberta e acho que é uma descoberta constante, mas ainda não cheguei a um sítio que eu diga, opá, acredito nisto ou naquilo. A única coisa que eu posso dizer é que acredito que existe algo superior. Portanto, e quando eu me dirijo a esse tal Deus ou essa força superior que existe, é só mesmo antes de dormir, que é o obrigado por tudo, gratidão, que é as palavras que eu digo antes de dormir. Mas não tenho outras fases na minha vida onde eu me dirijo a essa força superior. E ainda não comecei na verdade a estudar como queria, mas quero ler a Bíblia toda, quero pesquisar mais sobre o assunto para perceber até onde é que irá a minha fé, e se calhar até pode mudar a forma de eu ser ou a minha vida, não sei, mas quero ter esse estudo, pelo menos ter o estudo. Até posso depois não me acreditar em nada, sim. Não querer seguir nada, mas quero me debruçar sobre o tema, porque acho que é interessantíssimo, não é? Mas tu disseste uma coisa muito interessante e que era o que eu ia perguntar e depois tu falaste. A maioria das pessoas que têm a fé, são pessoas que, e tu vês isso, qual é a maioria das pessoas que estão numa igreja? Velhinhos, etc., são pessoas que estão mal, ou seja, as pessoas apoiam-se muito na fé quando não estão bem, ou seja, quando está tudo bem, não querem saber, não é? E eu perguntei-te, quando é que tu recorres à fé? E tu, antes de voar, porquê? Porque tens medo. Estás a perceber? Ou seja, já pensaste, sim, não é um bocado egoísta só recorrermos à fé, não é? Quando precisamos, que é, olha, por favor, não me ponhas este avião a mandar-me abaixo. Sim. Agradeces depois da viagem, mas antes estás a pedir, olha lá, não mandes este avião abaixo. Sim, mas isso tem a ver muito por causa do nascimento dos meus filhos, entendeu? Por isso que eu falei, depois que eu não estou a dizer o contrário, mas não deixa de ser egoísta o facto de estarmos a dirigir só numa altura dessas. Por isso que eu não me considero praticante. Pronto. Entende? Mas faz sentido, não é? O ponto de vista. Sim, faz sentido. Se você for ver por esse prisma, sim. Então, sim, é egoísmo. Claro que é. Por isso que eu não me considero praticante. Até por respeito a quem pratica. Certo. Pratica no sentido de vai à missa todo domingo. Entende? Que pede e agradece, não somente quando precisa, entende? E eu tenho momentos que eu converso e pronto, mas eu entendo o que você está dizendo. Mas isso também pode ter outro ponto de vista interessante, que repara,
tu quando tens conversas com, não sei se já te aconteceu, é possível que sim, opa, já se calhar já tiveste conversas com pessoas que fizeram alguma coisa de errada e que tu chamaste a atenção e disseste, pá, olha, porque é que fizeste isso, pá, devias ter atenção a isto e aquilo, ou seja, e no fundo passar se calhar coisas que até estão na Bíblia, não é? Sem te aperceberes, e ao fazeres isso estás a ser praticante, no fundo. Percebes? Portanto, esta coisa do não praticante e praticante é quase como, pá, cada um pode ter o ponto de vista que quiser, não é? Mas se tu fores uma pessoa que, pá, imagina, estás a passar na rua, deixas uma moeda a um sem-abrigo, estás a ser praticante, porque estás a ajudar o próximo. Percebes? Sim, portanto, tudo bem. Eu acho que isto é um ponto de vista. Eu não estou a dizer isto para chegarmos a algum lado. Isto não é para chegarmos a nenhum lado da conversa, é só porque eu acho interessante debatermos isto, não é? Porque na minha visão, tu és praticante, ok? Porque tu estás a praticar isso, embora não vás à igreja, embora se calhar só te vais dirigir a Deus em momentos mais de aflição, não é? Mas depois no teu dia a dia, sendo boa pessoa, estás a praticar numa série de situações, não é? Sim, mas então nesse caso eu não estou só praticando por causa do catolicismo, né? Eu estou praticando o ato de cidadania de ser um bom cidadão. Certo. Então todas as religiões pregam isso. Então no caso eu seria praticante de todas as religiões, é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque certo. assim, você praticar o bem é o que basicamente todas as religiões pregam, certo? Mas com relação à religião católica, que é a que eu... que mais se aproxima aos teus valores, mais se aproxima dos meus valores, onde eu cresci, não me considero praticante. É mais por respeito mesmo aos... no fundo é quase como, por exemplo, um sócio do Porto e um portista, não é? Pá, eu sei o portista, mas não sou sócio do Porto, mas por acaso devia e tenho que tratar disso e tenho que tratar de ser sócio do Porto, porque é o meu clube desde miúdo, mas ou seja, é um bocado isso, ok, és portista, mas não és sócio, não é? Não pagas ali a cota, pronto, não vais à igreja e acabas por não ser praticante, pronto. É uma analogia que acho que encaixa aqui. Mas, eu vou te fazer uma pergunta, mas precisa de pagar a cota? Não precisas, mas para ser sócio do Porto precisas pagar a cota. Não, tá, mas digo... Mas... A nível da religião? Sim. Não, claro que não precisas. Eu sou igualmente portista ou um gajo que paga a cota. Sim, eu não... Não, eu não estou a dizer que tu és menos católico que uma pessoa que vai lá à missa todos os domingos. Sim, e por aí fora. Não estou a fazer esse termo de comparação. Sim, sim. Não acho que tenha que haver. Acho que não passa por isso. Acho que passa pela fé e pelos atos que você faz no teu dia a dia. Os atos de fé, de bondade e por aí vai. E veja bem, eu não sou um santo, né? Eu erro como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Cometo vários erros. Mas me considero um bom cidadão. Bruno, deixa-me só interromper aqui, porque vamos fazer o giveaway da Topics e do Devaneios. Vamos embora. Para a malta participar é muito simples, só tem que ir a topicschat.com, o link está na descrição, fazem o registro na Topics, porque assim, com o registro na Topics feito, podem e estão habilitados a ganhar todos estes prémios e todas as semanas no Devaneios. Não precisam de fazer mais nada, estão aptos a ganhar, ok? Portanto, vamos lá então proceder aqui ao giveaway, topicschat.com. Façam um registro, validem o e-mail e o primeiro vencedor é o Francisco Matos, que vai ganhar, deu quanto? É 20 euros em quê? 20 euros em manteigas, não é? Exatamente, 20 euros em manteigas, muito bem. E o próximo é o Pedro Delgado, que vai ganhar 20 euros em manteigas também. Vai tudo corrida manteiga. E o próximo é o Afonso Silva. 20 euros em produtos de casa. De casa, muito bem. Obrigado à Prozis, código PAIVA na Prozis, não esquecer. Vamos então agora à Solverde, em que os 50 euros em Solverde vão para o Rodrigo Monteiro. Portanto, muito obrigado a todos que já estão inscritos na Topics Chat. É só fazerem o registro e estão habilitados a ganhar. Qual é que achas que foi o erro que tu dizes a ti próprio? Não podia ter feito isto. A única coisa que me arrependo foi isto. Ou a coisa principal que te arrependes na tua vida, há alguma? Ou não te arrependes de nada?
quando eu passo do ponto em determinadas discussões. Quando eu passo do ponto. E o que é o passar do ponto? Entras num Bruno já mais agressivo, é? Agressivo com palavras. Sim. E em modo Hulk também? Não, isso não. Mas assim, eu sou muito reativo. Ok. E eu não levo desaforo para casa. Fica tudo ali. Ok, ou seja, não discutam com o Bruno, pronto. Não é questão de discussão, não é questão de briga, não é isso. É questão de o que é certo é certo, e o que é errado. Se eu sei que eu estou com a razão, por exemplo, eu odeio falta de educação. Odeio. Okay. Se você perguntar o que você mais odeia na vida, falta de educação. Eu odeio grosseria, odeio. Qual é que foi a última que te fizeram desse nível? A nível de falta de educação? Entrando no avião recentemente, eu estava com os meus filhos e o rapaz foi grosso, foi grosseiro comigo, alguma coisa, negócio de documento, eu não lembro agora. Questão das malas, que tinha que despachar aquelas coisas das companhias aéreas. Certo, sim, que começam a pôr uma pressão do caraças para despachar. Aí tem que despachar. Se estiveram a atrasar durante não sei quanto tempo e depois é que nós vamos com a culpa. Mas é o dois pesos, duas medidas, sabe? Certo. O outro passou, você não passa. Mas por que não passa? Sabe aquelas coisas? Mas enfim. E o cara foi grosseiro e eu não gostei e ali eu tava passando do ponto, por exemplo. Isso foi aqui, em Portugal. E pronto. Tava passando do ponto. E eu não sou uma pessoa desconhecida. Certo. Entendeu? Mas eu não consigo, na hora eu não consigo raciocinar. Porque a pessoa foi extremamente mal educada, grosseira, e falou comigo de uma forma que eu não aceito. E aí fui reativo, ele me respondeu. Quando eu fui ver, eu já estava sendo o dobro do que ele tinha me respondido. Estava passando do ponto. Isso é algo que me incomoda. Me incomoda primeiro a falta de educação das pessoas. E ainda por cima à frente dos seus filhos. Sim. E isso é algo que eu trabalho em mim. O fato de eu não aceitar certas coisas, eu ainda hoje tenho dificuldade. Eu não gosto de levar nada. Quando eu digo não levo desaforo para casa, não é questão de brigar, não é isso. Sim. Não é porrada, não é isso. Mas eu não deixo nada por dizer. Ok. Se eu estiver incomodado com alguma coisa, contigo... Não descansas enquanto não sair da tua boca para fora. Eu não vou Mas às vezes também acaba por te prejudicar, se calhar. Porque às vezes é preferível... Sim. Entubar. Exatamente. É levar para casa, vai estar a pensar no assunto. Sim. Vai decrescendo até que tu já não te incomoda e, vou falar. Sim. Já numa fase em que estás normal. Já não estás quente. Porque depois do nós quente, nós... Eu sei. Extrapolamos, não é? Eu estou melhorando. Estou melhorando nesse sentido. Então era, assim, ok, mas isso é uma boa resposta. É, ok, não gostas da tua forma reativa. Não gosto. Não é? Gostavas de melhorar a tua forma de reagir a certas faltas de educação, por exemplo? Sim, mas isso é desde a época de atleta. Isso é algo que nasceu comigo. Eu entendi isso. Nasceu comigo. E claro, uma coisa é no esporte. Né? O jogo começa a ficar mais quente. Isso é uma coisa. Mas eu herdei isso. Trouxe isso para o mundo artístico. E a gente tem que gerir muita coisa, né? Muitos egos. E então, às vezes, quando acontecem certas situações e maneiras de falar e pronto. Isso também na vida, né? Você vai comprar um pão, a pessoa às vezes está ali atrás do balcão, tá puta com a vida e desconta em você. E, por exemplo, eu tenho dificuldade para aceitar. Tenho. Talvez eu seja sensível demais. Talvez seja isso também. Eu deveria relevar certas coisas. Só que na hora, às vezes eu fico... É a forma como o teu corpo reage. E pronto, e todos temos que melhorar. Não somos perfeitos. E acontecem erros mas também. Às vezes a pessoa está num dia ruim e também tem que tentar entender, ok. Certo. Como já aconteceu de eu, de repente, responder mal a alguém.
Mas eu consigo depois perceber o erro e tento corrigir pedindo desculpas logo. Certo. Mas não deixo nada por dizer. Se eu tiver que dizer, eu digo. Ou eu digo na hora, que não é a melhor coisa, ou eu digo depois. Ok. Mas eu digo. Mas é sempre bom nós sabermos os nossos erros, né? Porque a maioria das pessoas não consegue enxergar, não consegue admitir que está errada ou que faz algo de errado e que tem que melhorar, não é? E nós só melhoramos como pessoas quando percebemos os nossos erros para tentar melhorá-los. Essa vaidade eu não tenho. E quando eu erro, eu percebo e peço desculpas. Eu acho que isso tem a ver, claro, pela pessoa que és, mas também pela maturidade, não é? Eu quando era miúdo não aceitava, se calhar, que me dissessem que eu estava errado nisto e aquilo, e agora pelo contrário, eu sei que às vezes não deixo falar as pessoas, tenho que me controlar para não interromper demasiado as pessoas, digo muitas vezes ou seja, tenho erros como ser humano e como que devia melhorar, pá, e que quero estar mais atento para os melhorar, não é? Sim, mas eu estou a dar pequenos exemplos, mas há mais, tenho muitos erros, tenho muitas coisas que devia melhorar, como todos nós, não é? Faz parte. Está sempre num processo de evolução, melhorando a cada dia, amadurecendo, e faz parte, entendeu? Claro. Como eu também tento me conter. Hoje em dia já consigo me conter em muitas coisas, outras não. E quando eu não consigo me conter, mas é fixe, porque, por exemplo, nós amanhã, nós entretanto também vamos ver um jogo ao Dragão, não é? Sim. Portanto, se tu te passares, eu já sei que tu és assim, já não fico. Imagina que na entrada estou a brincar, logicamente, mas imagina que agora te passavas. Eu já sabia que o Bruno pode-se passar a qualquer momento se forem mal educados, meu. Não, a má educação. Mas eu entendo o que tu dizes, má educação é horrível. Porque imagina, tu podes até não respeitar uma pessoa, pá, imagina, eu agora até te conheço e não gosto do teu trabalho, acho que és um ator de merda. Pá, posso não respeitar o teu trabalho, mas não é por eu não respeitar o teu trabalho que não tenho que respeitar como pessoa. Sim. Não é? Ou seja, não vou ser mal educado contigo porque tu não mereces isso. Não é? Quer eu gosto do teu trabalho ou não, quer eu gosto da tua pessoa, não. Deve-se respeitar, deve-se ser minimamente bem educado. A forma de falar, cara. É isso. Tudo isso. passa pela forma de falar. A pessoa pode querer te dar indicações porque você tem que aprender muita coisa. Quando eu digo você, eu, todo mundo. Temos sempre que aprender algo, estamos sempre aprendendo, estamos sempre melhorando, seja como pessoa, seja no nosso trabalho como profissional. Agora, é a forma de falar. Né? Se a pessoa chega com jeito para você e diz, Thiago, talvez seja melhor você, nessa parte aqui, fazer dessa forma, porque isso. Tem pessoas que são mais sensíveis às palavras. E eu sou uma delas. Isso é com tudo, é no campo profissional, no campo pessoal, namorada, por exemplo. Se a namorada vem falar comigo, que eu não tenho, pronto, mas se eu tivesse, ela pode ter razão, mas se vier me dando uma patada, eu não vou receber bem aquilo. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Se não tiver razão, é pior ainda, porque aí é o dobro. Eu vou reagir pior. Você entende? Você consegue obter, vou falar por mim, você consegue obter tudo de mim. Se você falar com jeito. Com modos. Mas também temos que ver uma coisa, Bruno, que já me aconteceu, não é? Também falarem mal para mim, eu também detesto que isso aconteça, mas já dei por mim também a pensar, tenho que voltar atrás porque eu não falei bem com aquela pessoa. Claro. Não é? Porque às vezes estás a ter um dia de merda, dás por ti, dás uma resposta e quando te paras pensas, pá, eu não respondi àquela pessoa, não fui muito fixe a falar com ela. Não, eu tenho um maior e vou cuidado. para trás, se conseguir, não é? Porque se vou para trás e olha, pá, desculpa ter falado assim, não estou a ter um dia bom, peço-te imensa desculpa. Sei que não fui, tudo bem. Não tive bem. Pronto, pá, eu não tenho problema em fazer essas coisas, já me aconteceu, não é? Porque todos nós temos maus dias e às vezes nós também temos que estar com esse pensamento, não é? Que é, opá, a pessoa fala mal para ti. Claro que eu, sendo reativo, também sou um bocado reativo como tu, pá, eu se me falarem mal, eu vou dizer, pá, mas estás parvo o quê, meu? Posso não dizer esta frase, mas vou reagir, não vou só calar-me, não consigo calar, não consigo engolir um sapo, estás a perceber? Portanto, acho que aí devemos ser parecidos. Mas, opá, respondo, mas às vezes um gajo também tem que pensar que aquela pessoa pode estar a ter um mau dia. Agora, é tentar que mesmo que tenhas um mau dia, pá, as pessoas não têm culpa nenhuma disso. E tu para seres bom no teu trabalho e seres profissional, não interessa se tens um mau dia ou não, tens que fazer o teu trabalho em condições. E se o teu trabalho passa e implica teres um sorriso na cara,
So do it, não é? Eu não tenho problema. Por exemplo, tem uma coisa que... Olha tu, podes estar um dia de merda, mas se tiveres que estar a fazer uma cena de cama apaixonada e a rir-te, vais ter que fazer. Tem que fazer, tem que virar Acabou. o chip, tem que virar o chip. Mas tem uma coisa que acontece muito e que eu vejo, às vezes, colegas meus, não quero julgar, mas ao mesmo tempo acabo julgando, que é... as pessoas pedem para tirar foto. Tá? Aí, todos nós temos problemas e coisas para resolver na vida. E às vezes eu desço para tomar um café no bar e tenho que tomar um café em 5 minutos e voltar. E às vezes a pessoa, a senhora, o senhor quer conversa, ou então quer foto. Aí da foto passa para um vídeo para tia e tá... É verdade. Acontece. Sim, acontece. E às vezes você tá atrasado. E às vezes você tá com problemas na cabeça, você não tá nem com paciência para lidar com aquilo naquele momento. Mas aquela pessoa não tem a ver com isso. Certo, é os verdade. teus problemas. O que custa você botar uma máscara naquele momento, tirar uma foto, fazer o vídeo rapidamente, ou se não puder fazer, explica com educação para aquela pessoa. Eu mesmo atrasada, eu não posso mesmo, eu peço perdão. Eu faço isso. Eu também. Perdão, eu preciso ir embora, desculpa. Eu tô cheio de problema. E sinto-me mal. Ainda sinto-me mal, eu também. Mal. Mas é porque é o mínimo que eu posso fazer por aquela pessoa que vai viver aquele momento como único. Para mim, é mais um. É verdade, não é desrespeitando, mas é mais um. Mas para aquela pessoa que vai guardar a foto, que vai guardar o autógrafo, o vídeo que vai mandar pra mãe. Não, é frustrante, tá no eu queria muito ter a foto com aquela pessoa. Entende? E ele tinha pressa, não deu. Entende? E acontece. Eu fico triste, por isso é que eu estava a dizer, eu sinto mal com isso, mas se tens um trabalho e estás atrasado, não é? Mas cabe a mim. Também não queres falhar com as pessoas que te empregam ou que tens um compromisso. Não, mas primeiro as pessoas não têm que levar com os teus problemas. Isso é um fato. Ok? E é o ônus do nosso trabalho. Quando você se torna alguém popular, conhecido, fruto do teu trabalho, é o ônus. Tem um bônus e o ônus. O ônus é que você vai ter situações onde pessoas vão querer tirar foto. E isso é ótimo. É sinal que você está fazendo bem o teu trabalho. Claro. Então pegue e veja o copo meio cheio e agradeça a Deus que tem isso. Porque é graças a essas pessoas que querem tirar foto contigo, que acompanham o teu trabalho, que você tem trabalho. Porque se cagassem para você quando você vai tomar um café no bar, seria um problema. Com a tua profissão seria um problema. Seria um problema no sentido que pode ser que você não com esteja a tua profissão fazendo televisão, porque fazer teatro pode ser um sucesso do caraças. Já agora pergunto-te isso, que é, tu tens preferência por teatro ou televisão? Tu estás a fazer agora uma peça que se chama Orgasmo, não é? Sim, Orgasmos à Comédia. Queres fazer um resumozinho para convidar a malta, não é? Sim. A gente está agora em digressão com a peça Orgasmos à Comédia. Sou eu e Sandra Celas. É uma comédia leve. Até quando? Agora a gente está em digressão. Estamos uma data agora no Porto. Temos algumas datas espalhadas agora pelo ano. A malta pode ir ao teu Instagram também e tu com certeza tens lá essa tua informação toda. Tem as informações todas. E assim, ficamos 3 meses em cartaz no Tagus Park, em Oeiras, em Lisboa. E pronto, uma peça leve, uma comédia, onde falamos de problemas entre os casais, a diferença entre o homem e a mulher, a eterna guerra dos sexos e sempre de uma maneira leve. Saímos de lá bem dispostos? Sim. Ou seja, vão tendo várias datas espalhadas. Sim. Tiveste janeiro, fevereiro, março e vais andando por aí. Pronto. Vamos também as pessoas que te acompanharem no Instagram também conseguem. Sim. Só procurar saber lá que vai ver Orgasmos à Comédia, que é uma peça que me deu muitas alegrias no último trimestre do ano passado e agora continuamos aí Portugal afora. Olha, e o facto de tu estás a fazer uma peça com esse nome, que é Orgasmos, não é? Portanto, é um nome com uma conotação sexual, não é? E que é das melhores coisas que existem na vida. Não é? Vamos ser sinceros. E sim, e não teria problema nenhum em falar sobre isso. Não tem que ter, né? Não é? Exatamente, é algo natural, é algo que faz com que nós tenhamos filhos, não é? Portanto, é exatamente com um orgasmo. E vou pegar no orgasmo, porquê? Porque tu, sendo uma pessoa solteira, não é? E estando a fazer uma peça com este teor, que não estou a dizer que o teor é mau ou bom, é um teor que é mais libertino, não é? Porque hoje em dia, fazes uma peça a falar de sexualidade, não é hoje em dia, mas diria que é sempre mais libertino do que fazer um Shakespeare, pronto. Sim, atenção, mas a gente não fala só de orgasmos, né? A gente fala mulher e homem, pronto. Mulher e homem, claro que o orgasmo no fundo é o vosso clickbait, não é? Vocês puxam pessoas para ir ver a peça porque o nome é bom. Sim. Mas olha, só te interrompendo, até a página 2, isso que você falou sobre o nome.
E aqui eu vou te contar uma coisa de primeira mão. Eu não percebi essa expressão do página 2. Página 2 é o seguinte, você falou que as pessoas vão assistir a peça porque o nome chama. Não é só por isso, mas o nome Claro. é importante para chamar. Claro que sim, mas isso como qualquer o básico. Como filme, né? como tudo. É a promoção que faz a... Mas não é bem assim, que eu digo, é até a página 2. Ou seja, Qual é que é a página 1, então? a página 1 o nome chama. A página 2 é um modo de dizer que não é bem assim. Porque agora, durante a digressão, várias cidades, várias autarquias deixaram de levar o nosso espetáculo Por causa do nome. por causa do nome. Que estupidez do caraças. Por causa do nome. E eu fiquei chocado quando eu recebi essa Chocadíssimo notícia. mesmo. Isso eu recebi a notícia agora, em primeira mão. Eu tô te dando essa Mas vocês informação. podem fazer uma coisa que é, nessas autarquias mudam o nome da peça para outra coisa qualquer. A gente pensou nisso, mas a questão é que em 2024, 2025, 2025 Ainda há esse problema. ainda há o problema, porque o nome, que é um chamariz, mas... E que é algo natural, que é algo que acontece todos os dias. Neste momento em que nós estamos a falar, estão a haver milhões de pessoas a ter um orgasmo. Já pensaram nisso? Meu? Milhões de pessoas estão reproduzindo nesse momento. Exatamente. Como assim? Umas uns com os outros, outras com papel higiênico, outras para uma meia. Enfim, mas estão a acontecer neste momento. Portanto, como assim, em pleno 2025, não podem ter uma peça de teatro com esse nome, não é? Porque sim, porque o medo das pessoas, dos gestores da parte cultural de certas autarquias. Que ainda são muito velhos, ainda são muito muito old school, muito ligadas à religião. Ainda nem é de old school, muito conservadores. Conservadores ligados à religião. E aí tem a ver com a religião. Tem a ver com a instituição. Pronto, aí entra naquele lugar chato. E deixamos de ir para certos lugares por causa do nome. Por isso que eu falei, funciona até a página 2. Certo. Porque deixamos de ir para alguns lugares. Não é tão clickbait como eu pensava, que é clickbait se estiveres em Lisboa, no Porto, no Guimarães, em Braga, uma cidade que... Cidades maiores e que já estão abertas. Já estão mais do que abertas pronto, porque sabem diferenciar as coisas do que se calhar uma junta de freguesia, não é, no interior do país e que, pronto... E é isso, é verdade. O presidente da junta tem 79 anos e está lá há 20. Não, aí eles têm medo de levar a peça com esse nome, porque acham que de repente as pessoas... É tudo enfim, uma grande hipocrisia. Exato. É o que é. Sem dúvida. Sem dúvida. 2025 falar sobre isso é surreal. Eu vou-te fazer agora uma pergunta que é, ou seja, tendo esse nome, que era a pergunta que eu te ia fazer, sim. Tendo esse nome, portanto, tem piada, não é? Ou seja, homem e mulher, portanto, acaba por ser ali aquela batalha, entre aspas, entre o homem e a mulher, as diferenças, no fundo não é uma batalha, é as diferenças entre um sexo e o outro, que eu acho giro e estou curioso para ver a peça. E tu, não é? Dás o lado do homem e a Sandra dá o lado da mulher. Sim. Não é? E tu és o galã, não é? Opá, não deixas de ser o galã, se calhar não gostas de ouvir essa palavra porque pronto, não é indiferente para mim. É indiferente para ti, pronto. Não muda a minha vida. Mas pronto, sendo um galã, vou-lhe chamar assim, pelo menos aparentemente, a nível visual, como é que está na tua posição de estares a fazer essa peça e as meninas saberem que estás solteiro? Tens muitos problemas, ou seja, de como é que é para depois sair do palco? Tens muitos pedidos de fotografias, há muitas meninas a meterem-se contigo. Diz lá como é que é essa vida de solteiro, Bruno. Bom, primeiro, jamais seria um problema as meninas se meterem comigo. Primeira coisa. Pronto, está bem respondido. Como solteiro, está bem respondido. Jamais sem seria dúvida, um problema. Já a premissa é essa. Pronto. Certo. E com relação a fotos, e as pessoas pedem, claro, ficam esperando, aguardam, e eu atendo todos com o maior prazer, não tem problema nenhum, tiro fotos e vídeos, às vezes pedem, e claro, e muitas vão lá para elogiar, às vezes nem querem tirar foto, querem só falar sobre a peça, porque a peça realmente ela levanta questões existentes, muitas clichês, mas o clichê só existe porque ele é real. Uhum. E a gente nota às vezes que muitos casais que assistem que se revêem em muitas coisas. Claro que não dá para generalizar. Uhum. Nem toda mulher é daquela forma e nem todo homem é dessa forma. Mas muitos se revêem em certas situações. Então aguardam lá o final da peça, vêm falar comigo, com a Sandra, agradecem, dizem, rimos muito, adoramos.
E, então, assim, eu lido bem com isso, aguardo quando eu saio, tiro as fotos, faço vídeo, etc, etc. Depois eu vou para casa descansar. E com relação às pessoas se meterem comigo, as mulheres, não tem problema nenhum. Não, Estou solteiro. até gostas, claro, lógico. Eu percebo. Não tem problema nenhum. Depois é uma questão de gestão. Você faz o que você quer. Eu não sei se te lembras que eu, quando te conheci na brincadeira, até disse: pá, como é que tu, com essa cara, estás solteirão, pá? Quer dizer, devem ser tantas a querer, não é? E se calhar há meninas lá em casa a pensar: porra, realmente o Bruno, pá, é um gajo bem parecido e tal, sabe estar, parece ser boa pessoa e tal. Tu preferes estar solteiro ou preferias estar a namorar? Cara, hoje eu tô bem solteiro. Uhum. Eu não posso te dizer, eu preferia estar namorando, porque eu tô bem solteiro. Uhum. Eu não sei o dia de amanhã. Certo. Tá? Agora, a minha vida ela é muito Mas corrida. estás aberto. Claro, sempre. A gente não sabe o dia de amanhã. Certo. Eu posso sair daqui agora e me apaixonar por alguém. Certo. Né? E não falo isso Isto era em só, modo isto era piegas, só não. para incentivar não, era só para deixar aqui uma réstia de esperança às meninas que estão a ver isto, percebes? Não, também não é assim. Não, porque se estás aberto, pode, Não, sim, claro. pode haver esperança para as meninas que estão lá em casa, porque assim, eu tenho muito mais homens a ver o programa, percebes? Eu só te trouxe aqui para trazer mulheres, para me verem também, percebes? Para ver se o meu número de homens balança um bocadinho com o das mulheres, estás a entender? Tua mulher entende português, você sabe disso, né? O que eu quero? A tua mulher entende português. Entende, mas eu quero mulher público, não é mulher. Sim. É só mulher público que é para. Claro. Eu tenho pá, 80% homens e 20% mulheres, assim, estás a perceber? Eu sei. Tava só brincando contigo. Eu sei. Percebe português, percebe melhor alemão, mas percebe muito bem português também. Mas tenho muita sorte, tenho uma mulher incrível, portanto, estou muito bem entregue. Tá bem, né? Estou muito bem entregue. Eu lembro, você falou pra mim. Você abriu o jogo. Eu falei uma coisa pra você, não sei se você lembra. O que é que não me estou a lembrar? Com relação a todo esse mundo de. Uhum. Enfim, de pessoas, de mulheres, no caso, em cima. E eu disse uma coisa pra você que foi. Ela é a mãe dos teus filhos, no caso. Uhum. Eu se disse sim. Você gosta dela? Você falou sim. Eu falei, então não vale a pena trocar algo que é bom, que te faz bem, que é uma ótima pessoa, por algo que de repente pode ser uma aventura, pode ser ou não, mas e eu lembro que eu falei isso pra você. E você falou, é verdade. Mas eu tô bem. Você falou, mas eu estou muito bem com ela e tô super bem, apaixonado e etc. E muitas vezes há pessoas que não estão perfeitos, não têm uma relação que está a 100%, e que na verdade é muito mais fácil acabares e ir para uma aventura, né? Que pode ser mais divertido e etc. Mas depois podes ir para um sítio muito pior do que aquele que estavas. E às vezes a relação, não é? Às vezes é sempre, as relações precisam de trabalho, precisam de, não é? Precisam de luta, não é? Dá trabalho, dá muito trabalho. É um trabalho. Portanto, as pessoas têm que ter consciência que não vai ser um mar de rosas, pá, não é? Pá, tanto é que as pessoas, quanto mais anos namoram, que se brinca com isso, é pá, cada ano que passa é menos uma vez por mês que tens relações sexuais com ela, estás a ver? E depois tu vais a ver, depois tens filhos, e realmente vai mudando tudo, não é? Com filho muda completamente. Tudo. Né? Muda completamente. Mas mesmo sem filhos, vai mudando. Por exemplo, tem casais de amigos que têm 10 ou 12 anos de namoro. É lógico, a quantidade de vezes que eles tinham relacionamentos sexuais no início, ou passado 12 anos, não tem nada a ver. Mas é normal. Há uma fase de descoberta, até que agora uma relação que tem 12 anos nunca vai ter aquelas borboletas, é já mais respeito, é o gostar da companhia e ter ser o teu melhor amigo, quer dizer, é um conjunto de fatores, não é? Vai mudando, né? O amor vai mudando. Você vai buscando outras coisas, você começa a ver a pessoa que está ao seu lado, às vezes, de outra forma. Não é só o amor inicial, a paixão louca, sexo louco. Você começa, né, a apreciar outras coisas daquela pessoa que está ao seu lado. Então, assim, você está bem com ela? Ótimo. Muito bem. Então não faça. É isso não mesmo. cometa o erro. Não estou dizendo que você quer cometer. Eu digo isso para todo mundo. Entendeu? Agora, dá trabalho. Claro. Dá trabalho. Então, hoje você falou, como é que você tá? Eu tô solteiro, tô bem, tô solteiro. A minha vida é um constante vai e vem. Então, eu não consigo hoje pensar em ter
alguém, relacionamento. uma namorada, porque acontecer, dá aconteceu. trabalho. Agora, se acontecer, pode ser que aconteça. Claro, Né? Eu não sei o dia de amanhã. claro. Não estou fechado a isso. Mas agora eu estou focado no meu trabalho e ao meu constante vai e vem para dar um futuro melhor para os meus filhos. Boa. Olha, eu vou passar aqui, vou aqui às perguntas que a malta fez. Ora bem, bem, muita gente aqui, esses olhos, estás a ver? Esses Se olhos, pergu- 3 pontinhos. Pergunta onde você postou no... Não, no Instagram. no teu Instagram. Não vou fazer esta pergunta, logicamente. Faça. Não, é que ainda por cima da forma que é. Não vou dizer Posso assim. ler, pelo menos? Eu posso dizer, Vai. mas vou dizer de uma forma melhor. Já estiveste com a Cristina Ferreira, Puta que pariu. mas foi de outra forma mais agressiva. E que tu não vais responder, logicamente. Ora bem, deixa-me escolher aqui uma boa. Qual é que foi a atriz em Portugal que mais gostaste de contracenar numa cena de cama? É uma pergunta dura esta. E no Brasil? Então, bum, 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 E o bum, porquê? Já agora até adiciono eu o porquê. Porque é que foram essas atrizes que tu gostaste mais? Então, aqui em Portugal, eu não tive muitas cenas de cama. Não precisa ser cena de cama, pode ser uma cena que era uma relação, ok? Ah, ok. Então Tinhas foi um relacionamento, pá, beijavas a pessoa, porque não é? Porque era o teu claro. trabalho. Foi recentemente, foi em 2022, a novela que eu fiz na SIC, Por Ti, e eu fiz par com a Alexandra Lencastre. Ok? E a Alexandra ela É um bicho. Ela é No bom sentido, atenção. Não, ela é um vulcão. É um monstro, mas no bom sentido, é isso? É isso? Ela como pessoa. Não a como conheço mulher, pessoalmente, mas deve ser. Não sei, tenho uma não, sensação que ela deve ser incrível. Eu Não sei. adoro a Alexandra, eu acho. Como é que é a Alexandra já agora? Ela é uma pessoa incrível, uma excelente É colega. querida? Muito querida. Eu já trabalhei com ela na minha primeira novela. Na minha primeira novela em Portugal, eu fazia genro dela. Ok. Né? E depois voltei a trabalhar com ela agora em 2022, nessa novela Por Ti, onde eu acabei fazendo par romântico com ela. Então tivemos ali algumas cenas, beijo aqui e lá, mas é uma incrível, Alexandra é incrível, uma grande atriz, uma grande colega, super estudiosa, uma grande referência. E sem dúvida das atrizes que já cá anda há mais tempo e com mais nome no país. Não há volta a dar. E que entende muito daquilo que ela está fazendo. E ela é uma grande escola pra gente que está com ela no set. Se eu pensar numa atriz old school, eu vou pensar na Alexandra Lencastre, não vou pensar noutra. Ela é a realidade. E adoro. Quando eu digo old school é no bom sentido, não é? Quer dizer, porque já está há muitos anos no mercado e sempre lá em cima. Sempre com trabalho. E ótima colega. Ótima colega. Tem que ser, porque senão não estava há tanto tempo em voga, não é? Sim. E no Brasil, qual é que gostaste mais de fazer par romântico? No par romântico no Brasil, eu tive recentemente, em 2021, a novela Quanto Mais Vida Melhor, eu fazia uma personagem que era um galinha que pegava todo mundo. Mas uma das atrizes... Playboy, né? Um playboy, chama Galinha. Que Galinha? Mas por que galinha? Que fica ciscando. Cisca em tá. vários lugares, né? É uma expressão brasileira. E a gente chama de galinha. E eu contracenei com atrizes incríveis, mas uma atriz que ficou minha amiga, que é até hoje, que é a Giovanna Antonelli. Não conheço, mas depois mandas-me o Instagram para ver. A Giovanna Antonelli, que é uma grande atriz brasileira, já trabalhou na Globo, sei lá, 30 anos. Okay. É uma Alexandra Lencastre brasileira, pronto. Sim, é uma grande atriz, também uma ótima colega de trabalho. Trabalhei com ela e também suei, porque ela é também um vulcão. E me ensinou muito também. Você aprende com os colegas que já têm mais tempo de trabalho. Gostas de vulcões, Bruno, porque tanto a Alexandre como a Daniela a rir-se. Portanto, gostas de vulcões, boas. Vamos aqui sacar mais uma pergunta. Ora, portanto, esta é interessante, que é: se pudesse escolher uma pessoa em Portugal para namorar, quem é que seria?
Quem é que tu olhavas e dizias, pá, sem vergonha, mesmo que seja só, até pode ser numa brincadeira. Quer dizer, se tu pudesses escolher, imagina, uma pessoa, tu dizes assim, opá, eu neste momento tenho que escolher uma pessoa para passar o resto da minha vida, porque senão nunca mais vou ter com uma pessoa, nem picar, como a galinha. O resto da minha vida? Eu tive uma pergunta, por acaso agora estou a mudá-la, porque acho que ainda fica mais interessante, que é, então vamos supor que Deus não te deixava mais, ou seja, tu não podias, de qualquer forma, não sei porquê, mas não podias picar nada, ok? Não havia galinha para ninguém. Então, só podias estar com uma mulher em Portugal. Tem que ser mulher? Não sei, se pegares homens também pode ser ser objeto, um homem. Não, tem que ser uma mulher. Qual é que era a mulher que tu dizes, mesmo que tu não a conheças, tu podes dizer, opá, eu acho aquela pessoa, não a conheço, mas acho-a lindíssima, eu não sei o quê, que não tem mal nenhum, não é? Não pode ser mundial? Tem que ser portuguesa? Pá, eu acho que Portugal tinha mais piada. É que não tem. Eia! Foi duro. Isto foi duro. Não tem. Não tens uma que tu dissesse, pá. Então vais ter que dizer mundial, não é? Porque Portugal não tem. Mundial é fácil. Chuta. Dua Lipa. Dua Lipa? Casava agora. Eia, caramba. Será que ela me quer? Eia! Liga pra ela. Eu não tenho o número, mas se tivesse Manda ligava. Manda mensagem no direct. Vou mandar mensagem à Dua Lipa. Eu já avisei meus filhos. Falei, se a Dua Lipa me quiser, eu caso com ela agora. Vou-lhe mandar mensagens a Dua Lipa. Manda. Manda foto. This Brazilian actor wants to marry you. É. Vou-lhe mandar. Isso. Peraí. Onde é que está a Dua Lipa? Manda. Dua Lipa. Vamos ter. Opa, olha, ela vai sabe? Ela vai te responder. Quem sabe? Vai. Realmente ela é muito gira. Não é só Girl. gira. This Brazilian Você tá escrevendo actor wants to marry you. Manda. Os astros conspiram a favor. Se ela responder positivo, tá pago o jantar. Mete só aqui o teu tag, que é para, como não aparece, só para termos a certeza que se ela respondesse, vou mandar mesmo. Quem sabe eu não vou ser o casamenteiro. Ei, tu tá falando sério, cara? Vou mandar mesmo. Ela não vai responder, mas se um dia responder, digo-te uma coisa: vou ser padrinho, meu. Isso tem que ser. Padrinho certo. E, pô, vai lá. Posso enviar? Podes. Bora. Dua Lipa, vem comigo. Pá, olha, Bruno, eu acho que acabamos da melhor forma. Obrigado por teres vindo. Foi um gosto estares cá. Obrigado. E é isso. Foste um ótimo convidado. Gostei de te receber. Um dia que venhas ao Porto, já sabes que me podes ligar e vamos beber um copo de vinho, ou jantar, ou almoçar, que é um gosto, está bem? Mais uma vez, obrigado. Você, tua mulher, teus filhos e a Dua Lipa. É isso, vamos embora. É isso. Joga pro universo. Eu, quando for aos Estados Unidos, vou ver se consigo trazer a Dua Lipa e assim faz a coisa acontecer, está bem? Um abraço para vocês. Não se esqueçam que às quintas-feiras há vídeos, ao domingo há devaneios. Beijinhos e abraços.